As comissões de Educação e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência receberam a secretária de Estado de Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, para mais uma rodada de prestação de contas do Assembleia Fiscaliza. A secretária apresentou ações adotadas durante a pandemia, como a atualização das ferramentas de ensino remoto, incluindo conteúdos inéditos nos planos de estudos tutorados, melhorias no aplicativo Conexão Escola e novas teleaulas. Os deputados perguntaram sobre a eficácia dessas estratégias. Nesse ano de 2020, foi possível avaliar a efetividade do estudo remoto adotado no Estado de Minas Gerais? A gente sabe, infelizmente, que houve perdas de aprendizagem, e é por isso que estamos nessa luta, né, da retomada das atividades presenciais com toda a segurança, mas entendemos também que, num momento em que a situação é muito nova para todos nós que somos, né, gestores de políticas públicas, é importante que a gente se observe também em relação comparativa aos outros estados. E tivemos uma grande alegria de um estudo da Fundação Getúlio Vargas reconhecer o Estado de Minas Gerais entre os 3 estados que mais bem realizaram a atividade remota, fazendo chegar de forma célere o material e a metodologia toda aos estudantes e tendo esse apoio. Foram apresentados também investimentos feitos nas escolas, incluindo o anúncio de mais uma etapa do projeto Mãos à Obra. Nós estamos falando aqui de mais de 1.500 escolas. Nossa rede estadual tem 3.600 escolas. Nós estamos falando de quase metade das escolas em 498 municípios do nosso estado, reformadas, que sofreram intervenções de infraestrutura para poder atender melhor nossas crianças. Isso é foco no aluno. Isso é foco na melhoria da qualidade da educação. Isso é foco nos professores e nos servidores da educação, que vão ter um ambiente melhor para poder trabalhar. Quando chegamos, havia centenas de escolas em situação emergencial. Já conseguimos dirimir todas as questões emergenciais e estamos agora trabalhando naquelas que ainda estão com uma situação de infraestrutura não desejada, mas já chegamos aí às situações que não eram as extremamente críticas, né? E não vamos parar por aí, não. Quais foram os investimentos realizados pela Secretaria de Educação visando a retomada das atividades presenciais? O mais representativo deles é o anúncio desses 90 milhões de reais que foram disponibilizados às escolas para que cada uma das escolas possa sinalizar diretamente ao seu superintendente regional e enviar esse levantamento para nós, para que nós possamos fazer adaptações de espaço. Temos um resíduo de escolas, um baixo número de escolas que não conseguiram concluir o checklist justamente porque estão em fase de conclusão dessas obras, mas temos aí a data definida, né, de cada conclusão desse processo para conseguir receber novamente os estudantes. A retomada das atividades presenciais foi um dos principais temas da reunião. A volta das aulas, gente, é emergência. Tem que acontecer. É muito mais... o que se preocupa, no nosso entendimento, é com depressão das nossas crianças, com obesidade das nossas crianças, violência familiar, que muitas vezes vocês sabem que tem, e violência séria, né? Então, o melhor lugar é a escola, sim. O aluno, durante a pandemia, está sacrificado em casa, muitas vezes, dentro de casa, ele está com aquele agressor da violência doméstica. E a socialização, que eles estão sendo privados dela, que é o refúgio deles, muitas vezes. A escola devia ser a última a fechar e a primeira a abrir. É necessário reabrir as escolas, porque nós estamos vendo uma defasagem dos nossos alunos, principalmente frente às escolas particulares, claro, com segurança dos professores, dos serventuados, que já começaram o processo de imunização. Eu espero que isso aconteça e competência o setor de educação de Minas Gerais tem para que a gente possa retomar novamente e ganhar o tempo perdido. Temos, então, nesse momento, né, a retomada do ensino de forma híbrida, gradual, facultativa às famílias e seguro, função da Secretaria de Estado de Educação, né, deputada, dá essa segurança também aos prefeitos de que há condições, né, de fazer esse retorno de forma muito cuidadosa, muito respeitosa. Atualmente, só podem retomar as atividades presenciais as escolas de cidades que estejam nas ondas verde ou amarela do Minas Consciente
e onde não haja restrição da prefeitura. Mas os deputados demandaram mudança nos critérios. Sobre o retorno das aulas em regiões como a minha, aqui no sul de Minas, que está na onda vermelha, e sobre a reunião do Comitê Covid, se a senhora tem ciência da possibilidade de, mesmo em onda vermelha, estar retornando às aulas. Com todo o cuidado e toda a atenção, sob liderança da Secretaria de Saúde, com acompanhamento das questões epidemiológicas, nessa consciência também que a totalidade dos municípios de Minas Gerais já iniciou a vacinação dos professores. Nós estamos nesse debate, né, e destaco, né, já há previsão de situações, de condições para funcionamento das escolas em onda vermelha. Nós estamos aí nessa luta para termos, sim, a segurança de que todos os espaços estão prontos, com o que a saúde determinar de adaptações e aguardando que essa decisão aconteça e que a gente possa cumpri-la, obviamente, com todo o cuidado necessário. Outro tema abordado na reunião foi um balanço dos 30 meses de governo Zema em Minas. A presidenta da comissão afirmou que o Estado não está cumprindo o mínimo constitucional de 25% dos investimentos em educação. Primeira questão, secretária, que nos chama muito a atenção é o subfinanciamento da educação em Minas Gerais. Qual é o planejamento do Estado para cumprir a Constituição do Estado, que prevê o mínimo constitucional? Esses dados que a senhora traz são dados do Ministério Público do Tribunal de Contas, e agradeço muito trazer a menção à fonte, mas são dados que ainda estão numa dimensão de debate entre a Secretaria de Fazenda e o Tribunal de Contas, né? Esse é um posicionamento do Ministério Público do Tribunal de Contas em relação à sinalização das questões de eventuais inconsistências, mas esse é um foro que vem sendo debatido entre o secretário de Fazenda, a secretária de Planejamento e o Tribunal de Contas. O que eu posso lhe dizer é que, expressivamente, nós aumentamos a aplicação dos recursos financeiros na educação. Alguns deputados criticaram a dificuldade de diálogo da secretaria com a comunidade em 2 projetos recentes. Um deles é o projeto Somar, que propõe a gestão privada em 3 escolas públicas. Nós temos uma reclamação muito recorrente na Comissão de Educação, é que a secretaria, o governo Zema, em especial a secretaria, no nosso caso aqui, ela não dialoga com a comunidade escolar, não consulta a comunidade quando apresenta os seus projetos. Sem esse diálogo fica mais difícil da gente consolidar, né, e defender as boas ações do governo. Eu tenho uma discordância aí nesse sentido do projeto Somar, exatamente nesse quesito, né? Por que não fortalecer a própria rede, trazendo os nossos profissionais, sem aí, né, a exigência de abrir uma gestão escolar para uma terceirização, né, para uma ONG, para uma instituição de fora, que não tem o know-how dos nossos servidores para fazer essa gestão. A gente sabe que, para o projeto ser bem-sucedido, a comunidade, com os professores, pais e diretores da escola, tem que estar um pouco mais alinhado para entender a importância do projeto e qual que é a seriedade dele por trás. O outro é o projeto Mãos Dadas, que trata da municipalização do ensino fundamental. É muito recorrente recebermos no gabinete muitas reclamações dessa falta de diálogo para a construção, de fato, coletiva com os servidores da educação. Esse Estado é um Estado muito grande e que a gente precisava fazer opções de diálogo, né? Optamos por, primeiramente, fazer a conversa com os nossos prefeitos. Nesse mesmo momento também em que fazíamos o lançamento dessa política, tivemos a oportunidade de apresentar e ouvir contribuições das organizações, dos grupos organizados representativos, né, da nossa rede. Tivemos a oportunidade de apresentar o processo e explicar da importância dele. Mas realmente não. O diálogo com cada uma das escolas em que, eventualmente, o prefeito, né, vai fazer a absorção desses estudantes, eu não tinha como pessoalmente fazer. Minas tem 853 municípios, são realidades muito diversas. A meu ver, o caminho deveria ser um diagnóstico mais bem feito, uma pactuação mais bem construída, um envolvimento da comunidade escolar melhor, para que a gente pudesse ter um arcabouço institucional que desse segurança dentro de parâmetros que podem ser flexíveis, de acordo com as especificidades da política de educação. Se formos fazer esse processo de municipalização, como recomendam as diretrizes,
da política de educação é que façamos bem feito, com democracia, com participação, com segurança jurídica e com sustentabilidade financeira e arcabouço legal. Questionada sobre a defasagem salarial dos professores das universidades estaduais, Júlia Santana alegou que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem um reajuste imediato, mas garantiu uma sede Unimontes em Salinas e investimentos nas instituições. A situação das universidades estaduais está muito diferente das universidades federais, né? Positivamente em relação à aplicação de recursos. A gente já recebeu a sinalização da Unimontes de 35 milhões de reais para aplicação, em relação à UENG, 26 milhões de investimento adicional. Durante a reunião, foi entregue à secretária um documento sobre a situação da aldeia Chacriabá, Barreiro Preto, na cidade de São João das Missões, no norte de Minas. Lá, uma escola estadual indígena foi alvo de incêndio criminoso no dia 24 de junho. A secretária se comprometeu a liberar rapidamente os recursos para a obra. Porque não é a questão material do incêndio da escola, é transformar em cinzas a memória de quase 20 anos de um povo que lutou muito nesse estado para ter sua educação legitimada pelo conhecimento tradicional, pela cultura, enfim, né, queimaram o coração da escola. Em 2 semanas o recurso está lá. Se não estiver por algum motivo, né, fortuito, a gente entra em contato e lhe sinaliza. Então, num prazo de 15 dias, a escola já tem condições de fazer a reforma. A secretária de Educação elogiou este novo ciclo do Assembleia Fiscaliza. É muito, muito, muito intenso, mas é muito valioso para a democracia do nosso Estado, muito mesmo. Assim. Eu saio daqui com muitas sugestões, né, muitas ponderações extremamente importantes, vários compromissos de devolutiva de informação para os senhores, e com a grande alegria de ver que essa casa reconhece, né, todo o esforço que a gente tem feito.